Olá, amigos! Angela acaba de chegar na Netflix e, é claro, vamos comentar tudo o que acontece nessa série. Com certeza, o ponto alto são as várias reviravoltas. No primeiro momento, a gente pensa que a série vai tratar do drama da Angela vivendo com um homem abusivo. Então, a gente mergulha no primeiro episódio na violência doméstica que ela sofre. Inclusive, eles conseguem retratar isso muito bem. O perfil ali do Gonzalo como abusador, né? Aquele perfil típico que bate e depois pede desculpa, manda presentes, fala que não vai fazer mais e, assim, vai culpando a vítima pelo que aconteceu. E muitas vezes a vítima ali com medo e sendo manipulada vai permanecendo naquela situação. É exatamente o que a gente vê. Até que ela conhece o Eduardo, se sente atraída por ele e a gente percebe que essa história vai muito além disso, né? Passa a impressão que eles vão ter um caso e que isso vai gerar algumas reviravoltas, talvez o Gonzalo vai descobrir alguma coisa, que tem algum assassinato. Então essa é a primeira impressão que a gente tem da série ali, logo com o primeiro episódio, até o Eduardo revelar que foi contratado para poder matar a Angela. E essa é a primeira grande reviravolta que a gente tem na história. Então que a gente se dá conta que a série não vai ficar presa naquilo dali que a gente imaginava. Agora a Angela tem que lidar com essa informação e provavelmente ela tem que fugir do marido ou então organizar a própria morte dele. E é então que a gente tem a segunda grande reviravolta, quando ela descobre que o Eduardo, na verdade, está trabalhando ali junto com o Gonzalo e tudo isso para descredibilizá-la. E essa é a grande jogada da série, porque quando a gente pensa que tinha entendido o que estava acontecendo, eles vão lá, reviram tudo e mostram pra gente que a gente ainda não tinha sacado onde que eles queriam chegar. E esse realmente é o ponto alto da minissérie. Ela consegue nos envolver, nos faz acreditar no que está sendo apresentado, assim como acontece com a própria Angela. Então a gente consegue ali realmente adentrar na história dela. Acredito que a única parte que realmente não nos convence é quando eles descredibilizam a Angela e ela mesma passa a duvidar se aquilo era real ou não, se ela criou tudo na cabeça dela. Eu acredito que pra gente que tá assistindo fica muito claro que tudo era muito real. Não dá pra gente acreditar que ela inventou tudo, até porque ainda faltavam vários episódios, então a história não terminaria assim. Este momento realmente não me deixou em dúvida. Não sei vocês, me contem nos comentários se vocês realmente acharam que a Angela poderia ter criado tudo, ou se vocês também já sabiam que ela sairia dali e tentaria provar que é tudo verdade. Eu já imaginava que aconteceria exatamente isso, e a bicha é vingativa, viu, gente? Porque ela sai dali e realmente começa a buscar a verdade, e ela consegue descobrir tudo o que aconteceu, e no final ela ainda vai lá e se vinga ali do Eduardo, né, Roberto. Eu vou chamar ele de Eduardo na maior parte, gente, porque ele é chamado assim na maior parte ali da trama, né, fica mais fácil de identificar. Mas ela ainda se vinga dele, então pra quem pensou que ele ia sair impune, né, afinal de contas ele fez algo muito sério com ela, gente, porque apesar dele ali no hospital e falar que não queria feri-la, ele basicamente ajudou um cara abusivo a internar a própria mulher e colaborou para que ela perdesse as filhas. E ele sabia o que estava acontecendo quando ela chega nele e conta, ele pede ajuda, e mesmo assim ele não se importa com nada para poder conseguir ali a licença do bar dele e ter condições de criar a filha. Então ele realmente foi muito egoísta e merecia sim uma liçãozinha no final, e ela deu. Já o Gonzalo é aquele cara que a gente sente um ranço desde o começo. Assim que a trama começa, a gente percebe o quanto ele é manipulador, o quanto ele é violento, a gente já fica torcendo o tempo todo para ele se dar mal. E no final das contas é isso que acontece. Apesar da Angela ter sofrido muito, ela usa exatamente o descontrole dele para derrubá-lo. E isso também foi um ponto sensacional. E eu tenho que salientar aqui também, gente, a Esther, porque que amiga, né, minha gente? Ela sempre esteve ali ao lado da Angela muito antes de tudo acontecer, preocupada ali com o que ela estava sofrendo. Foi uma amiga presente, não se importou quando a Angela virou as costas para ela por pensar que ela tinha feito a denúncia de abuso. Ela sempre esteve ali, deixou a Angela ir para casa dela, ajudou ela, acompanhou ela. Em nenhum momento ela duvidou da Angela, o tempo todo ela esteve ao lado dela, e quando a Angela pedia me acompanha, vai comigo, ela ia, ajudava ela a provar todas as situações. Inclusive, se vocês pararem para pensar, ela também se colocou em risco em vários momentos em que ela estava acompanhando a Angela ali, porque elas não sabiam ali se o Eduardo era agressivo ou se o Gonzalo poderia mandar alguém atrás delas. Então ela também estava se colocando em risco pela amiga. Com certeza uma personagem sensacional que foi essencial para que a Angela conseguisse provar toda a verdade. Então, para quem ficou confuso aí no que aconteceu, gente, basicamente é muito simples, né? O Gonzalo fica com raiva porque uma denúncia da violência doméstica é feita e ele culpa a Angela por isso, apesar dela dizer várias vezes que não foi ela. Depois a gente descobre que essa denúncia, na verdade, foi feita pela cuidadora da mãe dela, que sabia o que ela estava passando e não queria que ela vivesse isso, porque ela mesma também já tinha sido vítima de violência doméstica. Mas o Gonzalo não acredita na Angela e ele fica com raiva porque isso fere o ego dele, para ele estava ferindo a imagem dele e quer se vingar dela. Então ele contrata ali o Roberto, que estava passando por dificuldades financeiras porque ele perdeu a licença do bar.
Como o Gonzalo era amigo de um técnico da prefeitura, ele consegue essa licença com o técnico, em troca, é claro, de grana, mas para poder encobrir tudo, ele faz o pagamento para a empresa do marido desse técnico, porque assim as coisas não seriam descobertas. E é exatamente o que aconteceu, porque a empresa poderia prestar um serviço para ele e não teriam como eles dizerem ali que aquele dinheiro foi feito como um pagamento pela licença. Mas é exatamente o que acontece. Então ele consegue essa licença ali pro Gonzalo e em troca o Gonzalo engana a Ângela, fingindo que foi contratado para matá-la, mas na verdade era para poder descredibilizá-la. Pareceria que ela estava tendo alucinações, que ela estava inventando coisas e ainda tinha o histórico médico da mãe dela que poderia colaborar para toda essa situação. E é exatamente isso que acontece. A Ângela cai nessa história, se volta contra o Gonzalo e é internada ali como se ela estivesse colocando a vida das filhas em risco e estivesse inventando toda essa situação. Mas com a ajuda da Esther ela consegue sair e consegue ali realmente comprovar de que o Eduardo existe, estava vinculado ao Gonzalo, mas como ela não consegue provar na justiça esse vínculo, apesar dela demonstrar ali as provas, ela bola um plano inteligente usando a própria agressividade do Gonzalo contra ele. Ela atrai ele até o bar, aonde ele a agride, só que ela estava fazendo uma transmissão, ela estava ali online numa reunião do colégio, então muitas pessoas testemunham aquela agressão, que é mais do que suficiente para que ele fosse preso e para ela recuperar assim as suas filhas. Então ela chega ali também a dar um aviso ali pro Eduardo, né, Roberto, de que ele precisa cumprir as regras no bar, porque afinal de contas ele conseguiu a licença, mas ele tinha coisas para corrigir ali naquele local para que se tornasse um estabelecimento seguro, e ele não fez essas correções. Era uma licença comprada e ela dá a oportunidade para ele de fazer a diferença. Como ele não faz essas alterações, ela e a Esther vão até o local para poder provocar ali, né, um curto, um incêndio, para poder mostrar que o local realmente não é seguro e assim ele perder a licença dele, que foi o que ele ganhou com tudo isso, e ainda assim ele não fez os reparos para a segurança das pessoas e como ela mesma havia alertado. Então ela também consegue se vingar dele, apesar dele não ter sido preso, ele vai ter com certeza aí a sua licença cassada. Então foi isso que aconteceu na história. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam da trama, né? Se vocês gostaram, não gostaram, se vocês se surpreenderam ao desenrolar da história, deixem tudo aí pra eu saber. Então é isso, galera. Tchauzinho!